Fala pessoal, beleza? É o Adriano, você já me conhece. Quem não me conhece, eu sou conhecido como piscineiro pensante. Eu e todo mundo que gosta do conhecimento, gosta da informação, gosta de estar procurando informações novas, buscando sempre conhecimento novo. Pois bem, pessoal, Fala aí Piscineiro é uma coisa nova que a gente está tentando fazer para trazer para vocês informações úteis, trazer sabedoria, trazer novos pontos de vista, opinião. E trouxe uma pergunta comum do nosso meio. Porque muitas vezes após a adição de hipoclorito de cálcio a água fica turva? Eu acho que isso já aconteceu com você na prática do seu trabalho. Piscina transparente, chega na hora de clorar, coloca hipoclorito, a água fica nebulosa. Toda nebulosa, toda turva, toda opaca. Você não vê um palmo abaixo. Isso deve ter acontecido alguma vez, algum momento, em alguma situação na sua carreira, e você já deve ter se perguntado por que isso acontece. O que de fato ocorre e o que fazer para que nós possamos manipular esse derivado clorado e termos sucesso. Vamos falar de pH, alcalinidade total, dureza cáustica, temperatura, as doses aplicadas de hipoclorito. Tentar em uns 10 minutos tratar desses assuntos todos. Vamos lá. O hipoclorito de cálcio é um ótimo oxidante que pode ter até mais de 70% de teor ativo. Ele já é conhecido por nós pelas suas muitas aplicações, e dentro do tratamento de piscina a gente já sabe que ele é um ótimo composto derivado clorado. E o que nós temos que entender de ônus e bônus, primeiramente, é a razão dele subir o pH ou ter influência sobre o pH. Ele lança na água uma base chamada hidróxido de cálcio. Essa base faz com que o pH suba bastante. E se receber muito hipoclorito de uma só vez, é capaz do hipoclorito de cálcio ter condições de elevar consideravelmente o seu pH, porque ele tem um pH acima de 10, um pH a 1%, como a gente costuma dizer. Ele não combina também, o hipoclorito de cálcio, com a alcalinidade muito alta. A alcalinidade total no uso do hipoclorito, eu considero que deve ser manipulado até 100 ppm de alcalinidade. Mais que isso, o que pode acontecer? Mais que isso, a alcalinidade, abrindo aqui um espaço para falar dela, ela é composta por bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. E a existência desses íons se deve a valores de pH da água, sendo que na faixa de 4,4 até 7,8, 7,9 são os bicarbonatos que conferem alcalinidade à água, e acima de 7,8, 7,9 são os carbonatos. Quando o cálcio está atrelado ao bicarbonato, a sua solubilidade é muito boa. Mas quando ele se liga ao carbonato, ele perde essa solubilidade, porque o carbonato de cálcio é uma substância que tem solubilidade muito pequena, mínima, e isso acaba gerando essa turbidez. Sempre que você tiver um pH mais alto e uma alcalinidade consideravelmente alta, a possibilidade da piscina acabar ficando turva após a aplicação de hipoclorito é muito grande. E considere também mais dois fatores: dureza cálcica e temperatura. O hipoclorito de cálcio confere dureza à água, dureza cálcica. Ele eleva essa dureza, que é um parâmetro muito importante, e isso acontece paulatinamente. Cada 1 ppm de cloro livre gerado através de um hipoclorito de 65% gera quase 1 ppm também de dureza à água. Dureza essa que se acumula, e quando se somam pH, alcalinidade,
dureza altos e você está aplicando hipoclorito, chega um momento em que a água não tem mais condições de manter a substância carbonato de cálcio dissolvida. E ela começa a não se dissolver mais. E não se dissolvendo mais, você percebe a água perdendo a transparência, entrando num estado de turbidez. Um outro fator importante, interessante de mencionar, é que muitas substâncias têm solubilidade melhorada a partir do momento que a temperatura da água sobe. Mas o carbonato de cálcio, interessante dizer que ele ocorre de uma maneira contrária ao seu comportamento na água. À medida que a temperatura sobe, a solubilidade dele cai. Então a soma de uma água aquecida, de uma água com pH alto, alcalinidade alta, dureza alta, tudo isso vai fazer com que a solubilidade do carbonato fique ainda mais difícil de existir na água. E se você continua usando hipoclorito, ela pode enturbecer com ainda mais facilidade. Deve existir um equilíbrio, é o que a gente chama de balanceamento químico, ou o índice de saturação do carbonato deve ser controlado no tratamento da piscina, ou o índice de Langelier, coisa que a gente vai discutir num outro momento, mas o equilíbrio entre um pH ajustado com uma alcalinidade total ajustada, uma dureza cálcica ajustada, a uma temperatura também ajustada, levam a um bom comportamento do carbonato de cálcio na água, de forma que ele se mantenha solubilizado. Ideia outra que eu posso dar aqui é os sólidos totais dissolvidos. O hipoclorito também acresce a esse parâmetro, que é um parâmetro também que está enquadrado, englobado no balanceamento, no índice de saturação. Então, quem faz uso do hipoclorito deve trabalhar com um pH mais baixo, ou uma alcalinidade mais baixa, ou um controle da dureza, ou se ligar também com a temperatura, porque todos esses fatores, quando mais altos, podem desencadear um processo de não solubilização do hipoclorito de cálcio. Uma outra coisa que faz as pessoas errarem é uso indiscriminado, não calculado, não estequiométrico, não calculado de acordo com as proporções, os volumes da piscina no uso desse derivado. Então, faz-se interessante saber o volume da piscina. E se você está aplicando uma dose usual ou uma supercloração. E se essa supercloração é realmente necessária, não pode ser substituída por uma superoxidação através de um monopersulfato, porque à medida que você superclora indiscriminadamente, você está aumentando teores de dureza e pode estar aumentando também, elevando o pH da água. Então, muito cuidado, muito cuidado. Uma vez estabelecido esse problema, não é necessário sair drenando a água. Não, você pode fazer com que haja novamente um equilíbrio, manejando pH e alcalinidade através de um redutor de pH. Você pode também prestar atenção no quanto você está aplicando, se é de acordo com o volume da piscina, lendo as prescrições do produto que você está usando, não fazendo a torto direito, à mercê da sorte. Isso daí não funciona em tratamento. Então, se você quer ter sucesso com hipoclorito, aprenda a manejá-lo num pH, numa alcalinidade, numa dureza que seja confortável ao uso dele. Essa é a mensagem do Fala Piscineiro de hoje, e que você tenha sucesso, que você possa ser muito bem sucedido no uso desse derivado, e grande abraço!